Olá, curiosos, como estão vocês hoje? Espero que muito bem. Neste vídeo de hoje vamos explorar a vida e as curiosidades dos baiacus, este peixe peculiar. Estão prontos para aprender? Meu nome é Thiago Santos, e vou acompanhar vocês nesta aula. Espero que gostem e aprendam e, acima de tudo, admirem ainda mais esse incrível animal. Vamos para o vídeo. Características gerais. Os baiacus pertencem à família dos Tetraodontidae, que inclui cerca de 200 espécies. Eles são peixes de água salgada, mas também existem espécies de água doce. A maioria dos baiacus tem um corpo arredondado e inchado, coberto por espinhos ou placas ósseas. Eles têm boca pequena e olhos protuberantes. Alimentação. Os baiacus têm uma dieta variada, que pode incluir diferentes tipos de alimentos, dependendo da espécie e do habitat em que vivem. Alguns exemplos dos alimentos que os baiacus costumam se alimentar são: moluscos. Os baiacus podem se alimentar de diversos moluscos, como mexilhões, mariscos, caracóis e até mesmo polvos. Eles possuem mandíbulas fortes capazes de quebrar as conchas para acessar a carne dentro delas. Crustáceos. Camarões, caranguejos e outros crustáceos também estão entre os alimentos preferidos dos baiacus. Eles usam suas mandíbulas para esmagar as cascas e se alimentar dos tecidos macios. Ouriços do mar. Alguns baiacus podem se alimentar de ouriços do mar, que são animais cobertos por espinhos. Eles têm a habilidade de remover os espinhos e se alimentar da carne desse tipo de presa. Algas. Além de animais, muitas espécies de baiacus também se alimentam de algas. Essas algas podem fornecer uma fonte de nutrientes para o peixe e podem ser raspadas de superfícies rochosas ou outras estruturas. É importante lembrar que a dieta dos baiacus pode variar dependendo da disponibilidade de alimentos em seu ambiente natural. Além disso, algumas espécies de baiacus podem ter preferências alimentares específicas. Mecanismo de defesa. Os peixes baiacus têm a capacidade de inflar seus corpos por meio de um mecanismo chamado de inflação do baixo volume. Esse processo ocorre devido à presença de um órgão especializado chamado bexiga natatória, que normalmente é responsável pelo controle da flutuabilidade do peixe. Ao inflar, eles se tornam maiores e mais espinhosos, dificultando a predação por parte de outros animais. Além disso, muitas espécies de baiacus possuem toxinas extremamente venenosas em seus órgãos internos, principalmente no fígado, pele e ovários. Essas toxinas podem ser letais para outros animais, incluindo seres humanos. Quando um baiacu se sente ameaçado, ele inicia a inflação extraindo água rapidamente ou ar através da boca, diretamente para a bexiga natatória. Ao encher a bexiga natatória com água ou ar, o peixe aumenta seu volume rapidamente, expandindo seu corpo e tornando-se maior e mais espinhoso. Essa resposta de inflação do corpo tem a finalidade de assustar ou dificultar a predação por parte de outros animais. Além de aumentar o tamanho e a aparência do peixe, a inflação também pode expor espinhos ou placas ósseas que estão normalmente ocultos, tornando-o ainda mais intimidante para possíveis predadores. É importante ressaltar que a capacidade de inflar varia entre as espécies de baiacus, e nem todos os peixes dessa família possuem essa habilidade. Alguns baiacus podem inflar consideravelmente, enquanto outros têm uma capacidade limitada de inflação. Embora os peixes baiacus possuam um mecanismo de defesa eficaz com seu corpo inflável e espinhos venenosos, ainda existem alguns predadores que são capazes de lidar com eles. Predadores. Alguns dos principais predadores dos baiacus incluem: tubarões. Certas espécies de tubarões, como o tubarão-tigre e o tubarão-martelo, têm a capacidade de superar as defesas dos baiacus e se alimentar deles. Esses tubarões têm dentes fortes e adaptados para quebrar a carapaça do baiacu e acessar sua carne. Golfinhos. Golfinhos, como o golfinho nariz de garrafa, são conhecidos por serem capazes de se alimentar de baiacus. Eles têm a habilidade de manipular o baiacu com precisão para evitar as partes venenosas e remover as partes comestíveis.
Tartarugas marinhas. Algumas espécies de tartarugas marinhas, como a tartaruga de pente e a tartaruga verde, também são conhecidas por se alimentarem de baiacus. Elas têm mandíbulas poderosas que conseguem quebrar as defesas do baiacu e consumir sua carne. Serpentes marinhas. Serpentes marinhas, como a serpente marinha de olhos grandes, têm imunidade à tetrodotoxina encontrada nos baiacus, portanto, são capazes de se alimentar deles sem sofrer os efeitos venenosos. Essas serpentes são especializadas em caçar baiacus e são resistentes à toxicidade da presa. É importante lembrar que, embora esses predadores possam lidar com os baiacus, nem todos os indivíduos de uma espécie de predador são capazes de fazê-lo. Além disso, os baiacus têm mecanismos de defesa eficazes, e muitos predadores evitam se alimentar deles devido às suas toxinas ou ao risco de serem feridos pelos espinhos. Sobre o veneno. O veneno encontrado nos baiacus é conhecido como tetrodotoxina. Essa toxina é extremamente potente e pode ser letal para diversos animais, incluindo seres humanos. A tetrodotoxina é produzida principalmente nos órgãos internos do peixe, como fígado, pele e ovários, e é liberada quando o peixe se sente ameaçado ou quando ocorre algum tipo de estresse. É importante ressaltar que a tetrodotoxina é uma substância altamente tóxica e não deve ser ingerida, manipulada ou consumida de forma alguma. A ingestão acidental ou a preparação inadequada de peixes baiacus pode levar a envenenamento grave e até mesmo à morte. Por esse motivo, a preparação de pratos à base de baiacus, como o fugu no Japão, é regulamentada e só pode ser realizada por chefes altamente treinados e licenciados. Se estiver gostando e aprendendo, peço que dê um like para ajudar o canal a continuar a busca por novos fatos curiosos sobre as mais diversas e fascinantes criaturas destes nossos oceanos. Reprodução. A reprodução dos baiacus varia entre as diferentes espécies, mas em geral segue alguns padrões. Aqui estão algumas informações gerais sobre a reprodução dos baiacus. Reprodução sexual. Os baiacus são animais de reprodução sexual, o que significa que necessitam de um macho e uma fêmea para se reproduzirem. Durante a época de reprodução, os peixes se encontram em áreas específicas para acasalar. Corte e acasalamento. Os machos geralmente executam exibições de corte para atrair as fêmeas. Isso pode incluir mudanças na coloração, movimentos ritmados ou outras formas de comportamento específico da espécie. Desove e fertilização externa. A maioria das espécies de baiacus pratica a desove externa, onde a fêmea libera seus óvulos e o macho libera seus espermatozoides na água simultaneamente. A fertilização ocorre quando os espermatozoides encontram os óvulos na água. Incubação dos ovos. Após a fertilização, os ovos são deixados à deriva na água. Dependendo da espécie, os ovos podem ser adesivos e se fixar em substratos como algas ou outros objetos, ou podem ser pelágicos e flutuar livremente na coluna d'água. O tempo de incubação dos ovos varia, mas pode variar de alguns dias a várias semanas. Ciclo de vida. Os baiacus passam por diferentes estágios de desenvolvimento, começando como larvas que se transformam em juvenis e, eventualmente, em adultos. Durante esse processo, eles podem passar por metamorfoses físicas e desenvolver suas características distintivas, como o corpo inflável e os espinhos. É importante ressaltar que os detalhes específicos da reprodução podem variar entre as diferentes espécies de baiacus. Além disso, alguns baiacus têm estratégias de reprodução únicas, como cuidado parental ou formas de reprodução assexuada. Curiosidades. Longevidade. Alguns baiacus têm uma vida bastante longa em comparação com outros peixes. Por exemplo, o baiacu pintado pode viver até 20 anos em condições adequadas. Camuflagem. Algumas espécies de baiacus têm a habilidade de mudar de cor para se camuflar com o ambiente. Essa capacidade de camuflagem ajuda-os a se proteger de predadores e a se misturar com o ambiente marinho. Inteligência. Apesar de seu corpo incomum e inflável, estudos demonstraram que os baiacus possuem uma inteligência surpreendente.
Eles foram observados realizando comportamentos complexos, como a resolução de problemas e a demonstração de aprendizado associativo. Comunicação sonora. Alguns baiacus têm a capacidade de produzir sons para se comunicar com outros indivíduos. Esses sons podem ser usados para marcar território, atrair parceiros ou emitir sinais de alarme. Distribuição geográfica. Os baiacus são encontrados em várias regiões ao redor do mundo, incluindo águas tropicais e subtropicais do Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Oceano Índico. Algumas espécies também são encontradas em águas doces, como rios e lagos. Importância cultural. Em algumas culturas, como no Japão, os baiacus têm um significado especial. O fugu, um tipo de baiacu, é considerado uma iguaria, mas requer habilidades especializadas para prepará-lo corretamente, devido às toxinas presentes. O consumo de fugu é um ritual gastronômico tradicional, e os chefes que preparam esse prato passam por um treinamento rigoroso para garantir a remoção adequada das partes venenosas. Bem, meus queridos, isso é tudo por hoje. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre esse animal. Peço que, se gostou, deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante. Peço também que compartilhe o vídeo para que mais curiosos aprendam um pouco mais sobre os baiacus. Agradeço muito a todos que chegaram até aqui e, se me deixar um comentário, prometo responder. Aceito dicas e sugestões de temas para os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e tchau!